Olá, boa noite. Conforme prometido, nós estamos hoje aqui para discutir durante a semana de enfermagem temas relacionados à enfermagem e discriminação racial. Por que nós trazemos esse tema? Porque dia 12 de maio é o dia que se inicia a semana de enfermagem. Coincidentemente, no dia 13 de maio é o dia que foi assinada a Lei Áurea, a lei que colocou em liberdade os escravos no Brasil. Porém, essa lei ela tem alguns problemas que precisam ser discutidos historicamente. Em 1888, já não havia mais tantos negros escravizados, porque a resistência dos negros, desde o início do século XVI, contrariando aquilo que diziam os historiadores oficiais da historiografia oficial, que diziam que os negros foram passivos, não havia passividade, os negros se acolombaram, foram para os quilombos, se revoltaram contra o regime de escravidão, lutaram, muitos deles foram mortos, né, e muitos foram sacrificados e sofreram bastante os horrores da senzala, mas de certa forma, em 1888 já havia um processo onde as fazendas já não tinham quase mais negro. Então a princesa Isabel foi e assinou a lei da abolição. Só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, o Brasil é um dos últimos países na América, né, um dos últimos países a assinar a libertação dos escravos. Quando todos os países, ou quase todos os países, em sua imensa maioria, já tinham feito isso, mesmo os países menos desenvolvidos do que o Brasil já tinham feito a abolição da escravatura, o Brasil continuava ainda no seu processo de escravatura. Mas a Lei Áurea ela traz um problema sério. Primeiro porque colocou para fora da senzala todos os negros, tá? Ao colocar para fora da senzala todos os negros, deixou a própria sorte. Não havia uma política de governo que recompensasse os anos de escravidão. Então o negro foi para a rua. E indo para a rua, uma das primeiras providências que se teve foi criar, no Código Penal, o crime de vadiagem. Então, fosse pego na rua sem fazer nada, voltava para a carceragem. Tá? E aí essa carceragem ela tinha diversos elementos, a tortura era presente, enfim, prisão longa, sumiço de negros, enfim, era um negócio complicado. Mas deixamos de lado isso, que o nosso propósito não é esse. Tá? Com o avançar dos tempos, e aí se criou a ideia de que o trabalho no Brasil seria o trabalho assalariado. Com a chegada do trabalho assalariado, o negro outra vez não foi absorvido, não teve a mão de obra absorvida, tá? Sob o pretexto de que ele não sabia fazer nada, de que ele estava longe de ter a capacidade de trabalhar, de desenvolver atividades, como atividades relacionadas, por exemplo, à agricultura. E aí inseriu-se, por exemplo, o colono, sobretudo o italiano, o japonês, o alemão, que aí a gente vê a política de colônias no sul do país. Essa situação terminou criando uma cultura de que o negro é o elemento com a menor capacidade de aprendizagem e que para esse era relegado trabalho menos importante. Isso enraizou-se de certa forma na nossa cultura. E o que a gente vê ao longo dos anos é um processo de discriminação acentuado aos elementos negros e pardos que compõem a nossa miscigenação brasileira. O Brasil é um país miscigenado, ninguém duvida disso. Os negros representam a maioria absoluta do seu componente, negros e pardos. No entanto, esse elemento negro ele terminou sendo negligenciado, de forma que a cultura, né, tanto o processo cultural do negro, a preservação da cultura do negro, como o negro, a sua inserção na sociedade foi, de certa forma, marginalizada. E aí, trazendo o tema para a Semana da Enfermagem, a gente começa a pensar como que a nossa relação enquanto profissional de enfermagem se encaixa dentro desse sistema, que muitas das vezes ele é um sistema que discrimina o indivíduo a partir de sua cor, e como que nós podemos reagir a esse sistema, tá certo? Então é isso que nós estamos colocando aqui. Só para a gente ter ideia, analisando os gráficos, a pesquisa perfil da enfermagem, ela traz um elemento importante para a Paraíba. Por exemplo, o componente, e eu digo aqui a Paraíba porque é o estado onde eu estou, o componente constitutivo da enfermagem paraibana é
entre negros e pardos, nós somamos cerca de 59,5%. Os brancos representam 33,9%, e desse percentual, 71,9% é técnico auxiliar de enfermagem. Isso é um elemento de nossa cultura que está presente aqui, e isso é um elemento que se refere a todo o país, né? São dados importantes advindo da Fundação Fiocruz e do COFEN. Eu acho que é uma das pesquisas importantíssimas que nós temos no Brasil, que é uma pesquisa que o COFEN junto com a Fundação Fiocruz, fizeram essa pesquisa, importantíssima, porque ela traz um perfil social da enfermagem brasileira, e é isso que nós vemos aqui do Brasil. Se a gente pensar nacionalmente analisando, de todos os profissionais no Brasil, 42% são pardos, 11% se declararam de cor preta e 42% se declararam de cor branca. Ou seja, a nível nacional nós representamos cerca de 53% a 54% de todo o contingente de mão de obra de enfermagem. Tá? E é importante dizer que 71% a 80% dessa mão de obra é toda mão de obra de técnicos e auxiliares de enfermagem. E como que a gente, diante de uma situação dessa, diante de uma pesquisa dessa, diante desses dados que nos colocam, esses dados étnicos que nos é colocado, como é que nós reagimos? Como que estamos desenvolvendo política? Como que o COFEN, como que os conselhos regionais desenvolvem políticas, tá, que diminuam o impacto dessa discriminação racial em cima de negros e pardos? Se nós somos 71% de pardos e negros e somos técnicos auxiliares de enfermagem, provavelmente nós temos aí um processo de educação que não assimilou, por exemplo, a formação superior. Tá? Então esse contingente ele ficou fora das universidades em razão dessa cultura que pardos e negros não tinham acesso ao ensino superior. Uma realidade que mudou, é bem factível isso, que mudou a partir de 2003, 2004, 2005 e até recentemente era uma política mantida. É necessário entender, por exemplo, que o senso comum diz que não existe discriminação no Brasil. Tá? Então a gente vive sobre aquilo que a gente chama de simulacro da brancura. Somos todos brancos, mas na verdade, na hora de acesso ao emprego, na hora de acesso à educação, na hora de acesso à universidade, a pirâmide social, onde negros e pardos são maioria e brancos são minoria, se inverte e pardos e negros passam a ser maiorias fora da sociedade e não dentro da sociedade. Essa mesma pirâmide não vai para a sociedade. Se a gente pegar, por exemplo, os cargos de direção, tanto a nível dos conselhos regionais como dos conselhos federais, por exemplo, a pirâmide também se inverte. Tá? Os negros sempre estão, em sua grande maioria, fora das direções e fora do elemento dos conselhos, e os brancos que estão nessa pirâmide, que é aí que a gente pode chamar, de certa forma, uma pirâmide de dominação. Então somos todos levados dentro desse processo de discriminação, dentro de um processo de dominação, em que nós, pretos e pardos, estamos sempre sendo levados dentro desse processo de cultura. O senso comum enfatiza a igualdade e alimenta os processos culturais que ela mantém. Os hábitos, os julgamentos, as falas, as falsas generalizações se mostram incentivadora de uma reprodução, tá? De uma reprodução do pensamento discriminatório. Então somos sempre levados a isso. As brincadeiras, né? As chacotas que todo dia nós ouvimos. Né? Recentemente nós vimos casos, por exemplo, em hospitais de profissionais de enfermagem técnicos que foram xingados em razão de sua cor. Né? Nós tivemos um processo, inclusive, que está sendo apurado no Rio de Janeiro, né? Onde o próprio Conselho de Enfermagem do Rio de Janeiro entrou para apurar esse processo. Tá? O Brasil, ao longo do século XX, construiu uma ideia de democracia racial. Essa democracia racial atendeu mais o interesse daqueles que se declararam brancos do que
aos interesses desses negros e pardos que são a grande maioria do Brasil. Nós somos um país, a gente tem que admitir isso, tem que assimilar isso e tem que tentar reduzir essa desigualdade social, porque nós somos um país de preconceito racial. Tá? Há bem pouco tempo se pedia um currículo e dizia moça de boa aparência, rapaz de boa aparência. E quando nós chegávamos com esse currículo, os currículos tinham foto e nas fotos se observava que nós não éramos de boa aparência. Em razão de quê? Em razão desse preconceito. Né? Mas isso está ligado justamente a esse processo histórico, a esse elemento colonizador, a essa cultura que vem desde o período colonial, mas que a gente precisa modificar essas bases. E como é que vamos modificar isso? Lutando, mostrando nossa indignação, sendo capaz de levantar questionamento, não aceitando as possibilidades. Tá? É preciso pedir ao poder público que crie e que fomente política de valorização do elemento negro, encontros de profissionais de enfermagem negros e pardos, né? Encontro de profissionais de enfermagem que discuta a democracia racial no Brasil. A gente está vendo em toda semana de enfermagem, acho que eu vi recentemente, uns 3 meses para trás, o Corém da Bahia discutindo a discriminação racial e discutindo as questões étnicas. Mas isso não é uma prática, isso é uma prática isolada. Talvez porque seja na Bahia que aconteceu isso, mas a gente não está vendo isso constantemente. Enquanto a gente olha o grosso do profissional de enfermagem, aquele que lida no dia a dia, esse profissional de enfermagem é um profissional de enfermagem que é negro ou pardo, a sua imensa maioria. E que não assume cargo de direção, pouquíssimo assume cargo de direção. Lembrando que isso não é só um privilégio da enfermagem, isso é um privilégio também de outras profissões. Né? A enfermagem ela não é um privilégio, não é privilegiada nesse aspecto. Outras profissões também apresentam esse quadro diferenciado. Se a gente pensar os advogados, por exemplo, a situação é muito maior, muito mais acirrada ainda. Se a gente pensar médico, nem se fala. Se vê um médico de cor negro ou pardo, é um negócio diferenciado. Fica todo mundo olhando, se perguntando se ele é médico mesmo. Quantas vezes eu já assisti isso? Aqui na Paraíba nós chamamos médico de cor. Aí alguém pergunta, é ele que é o médico mesmo? Porque o elemento negro, ele está dentro dessa situação de que nós não somos capazes de adquirir conhecimento, de transferir conhecimento, tá certo? Então deixo aqui para vocês essa minha fala, né, durante a semana de enfermagem, como um elemento para que a gente possa pensar, né, essa democracia racial e para nós todos, em todos os lugares do Brasil, pensar que é necessário eliminar essa situação de discriminação racial. Não podemos aceitar ser tratados à margem da sociedade em razão da nossa cor, em razão da nossa etnia. Não podemos ter menores salários, não podemos ser diferenciados, não ter acesso a cargos de direção, não podemos deixar de ser pensado como elemento, como sujeito da sociedade, porque somos de cor, negros e pardos. A sociedade brasileira precisa entender o papel do negro em sua cultura e respeitar os espaços, sem que haja discriminação racial. A discriminação racial é um mal que fere não só o indivíduo socialmente, mas fere o indivíduo psicologicamente, transformando ele, menosprezando, tornando ele menor diante da sociedade. Tá? Então é preciso a nossa luta cotidiana. A nossa luta tem que ser não só a luta do agora, mas essa luta histórica que o negro enfrentou desde os primeiros dias na senzala. Nunca deixou um só momento de lutar. Ok? Essa é a nossa mensagem aqui para a Semana de Enfermagem, pensando no 13 de maio, pensando na Semana de Enfermagem, pensando no técnico auxiliar de enfermagem. E dizer a vocês, se gostaram, visite o nosso canal no YouTube, Professor Edson Gomes, tá? Deixe um like lá, se inscreva na nossa página. Visite a nossa página no Facebook, tá? Enfermagem News, e deixe lá a sua curtida, o seu comentário e siga a nossa página. Porque nós, juntos, somos muito mais. Juntos somos capazes de modificar a nossa realidade. Um abraço a todos e até o próximo encontro.